No livro de Marcos, capítulo 16, verso 15, Jesus nos dá a ordem de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E entre as pessoas que precisam ser alcançadas estão aquelas que vivem em centros urbanos pelo mundo. Dados do Banco Mundial mostram que cerca de 55% da população mundial vivem nas cidades. Números como esse só reforçam a importância de se adotar estratégias para alcançar as pessoas que vivem nos centros urbanos. E um dos principais centros urbanos da América Latina é Brasília, capital federal do Brasil. E para alcançar as mais de 2.800.000 pessoas que vivem nessa cidade, é importante usar as mais variadas estratégias, inclusive a criatividade. Existem muitas formas de pregar o evangelho, sim, e uma delas é por meio da arte. O grupo Eixo da Arte, localizado aqui em Brasília, eles realizam uma ação muito interessante. Eles aproveitam uma avenida bastante movimentada, que vem bastante gente conhecer essas pinturas, para que mais pessoas possam ser ajudadas. A estratégia do grupo é fazer com que a própria população, que está passando por uma das avenidas mais movimentadas de Brasília, se envolva em uma causa social. Bom, Sara, a gente está conhecendo aqui a iniciativa de vocês. O que está acontecendo nesse domingo? Estamos tendo uma exposição de arte. Essa exposição são de alguns quadros que a própria população do Distrito Federal pintou aqui no Eixão de Brasília. Esse daqui é o nosso projeto, é o Eixo da Arte. E o nosso objetivo é que as pessoas façam arte com um propósito, fazer arte para que elas possam no futuro ajudarem na caridade. A gente escolheu uma instituição que foi um lar de idosos, para que as pessoas pudessem estar doando um orçamento para esse lar de idosos. E a gente está planejando fazer essa visita pessoalmente e dar presentes e tá ali acolhendo aqueles idosos que às vezes estão muito solitários. E como que a gente faz isso? Leiloando essas obras de arte. Então hoje está acontecendo esse leilão, está acontecendo essa venda das obras. E quem é que estipula o valor? As próprias pessoas. Elas dão o valor que o coração delas mandar. E essa daqui, ó, são algumas das obras que as pessoas fizeram. As próprias pessoas que passam aqui no Eixão que pintaram. A ação realizada pelo Eixo da Arte acontece em 2 etapas. A primeira etapa é uma oficina a céu aberto de pintura, na qual o grupo oferece tinta e pincel para que as pessoas façam as suas artes. E uma vez a cada trimestre acontece a exposição de arte, na qual essas pinturas são compradas por outras pessoas. Por meio disso, os valores são arrecadados para ajudar quem precisa. Aqui na Asa Norte a gente buscou encontrar todos os dados necessários e percebemos que um dos maiores nichos que nós temos é dos idosos. E esse modelo de ação também facilita esse contato com eles e ao mesmo tempo auxilia muitos deles que têm a oportunidade de interagir conosco e ao mesmo tempo expor um pouquinho daquilo que eles conhecem, né? Então esse caminho tem sido muito apropriado para nós, para conseguirmos fazer essa conexão com as pessoas, já que nem todo mundo vai entrar na nossa igreja, mas a gente pode ser igreja aqui, nesse lugar. E essa iniciativa toda, quantas pessoas estão envolvidas? Nossa, mais de 10. Mais de 10 jovens, muitos ministérios, muita gente ajudando, não de forma presencial, mas por meio de doações financeiras. Também muita gente vem ajudar a gente a montar a infraestrutura do projeto todos os domingos que a gente está aqui, eles vêm ajudar a gente. E uma das pessoas que estão diretamente envolvidas no projeto é a jovem Desirê, de apenas 12 anos. Hoje eu estou ajudando o projeto aqui para chamar as pessoas, para vender as artes, eu fiz um pedaço da comida também. Mesmo com a pouca idade, a Desirê já entende a importância de viver em favor do próximo. Isso é importante porque quando a gente está na igreja, às vezes a gente tem a tendência de ficar assim parado nela e não sair para chamar as pessoas. E o projeto da arte tem como fundamento a gente sair do nosso modo de conforto e entrar no modo de conforto de outras pessoas. O Jairo e a Rosa são um casal que estava passando pela avenida e se interessou pela iniciativa do Eixo da Arte. O Jairo, inclusive, me disse que vai ajudar pintando um dos quadros. O que vocês acharam dessa iniciativa? Muito boa, muito boa. Eu acho que toda iniciativa cultural que envolve o social é bem-vinda. Eu achei fantástica por várias razões. A primeira é de ter esse espaço para divulgação e para exercício de arte, porque vocês estão também chamando para pintar.
né, para as pessoas pintarem. É interessante também porque é uma atividade que visa colaborar com uma instituição de idosos, de cuidado de idosos, que é também uma questão social relevante. De todos os quadros pintados para o leilão solidário, alguns foram doados pela Academia de Inteligências, uma iniciativa criada pela Vanessa Korominski. E um detalhe interessante de tudo isso é que muitos desses quadros doados pelo projeto da Vanessa foram pintados por pessoas neurodivergentes. A Academia de Inteligências tem várias oficinas e várias metodologias para estímulo das inteligências e para a organização dos neurodivergentes. Então nós temos autistas, nós temos TDAH e eles foram muitos deles que construíram, que produziram os quadros no período, no seu horário de terapia ou no seu momento de oficina terapêutica. Para a organização deles, eles fizeram esse momento de organização de si para ajudar o outro. E essa iniciativa do Eixo da Arte é um grande exemplo de que a criatividade pode ser boa para todas as pessoas envolvidas. Todo mundo é criativo, nem que seja um pouquinho. Essa história de dizer um não é, outro não é, muitos dos idosos estão ficando, ou muitas pessoas, até crianças mesmo, podados e se sentindo não criativos, porque as suas inteligências estão, a gente chama de inteligências mais cristalizadas, inteligências mais guardadas pelas questões de traumas e outras coisas mais. Então a criatividade faria muito bem para nós todos, para trabalhar a memória, trabalharia o córtex pré-frontal, para que a gente tome decisões melhores e evitar demência e autonomia de vida. Eu acredito que a criatividade ela é essencial, porque nós somos muito diversos, estamos numa geração de pessoas muito diversas. E a arte une todos os gostos, idosos, crianças, todo mundo gosta de pintar. Então essa foi uma iniciativa que a gente sente que foi o Espírito Santo que deu essa sugestão, porque temos acolhido todas as faixas etárias. E unir o poder da criatividade com a força do jovem é uma coisa que deu muito certo na iniciativa realizada em Brasília. Os jovens ajudando, eles podem ser mais contagiantes, porque as crianças, quando outras pessoas veem crianças ou adolescentes, eles enxergam um novo modo de pensar. E aí é um modo de introduzir melhor a palavra. Os grandes centros urbanos do nosso planeta são um dos principais desafios missionários do século XXI. A explosão populacional urbana é um fenômeno que atinge todos os continentes. Desde 2009, mais de 50% da população mundial vive nas cidades ao redor do planeta. Em menos de 3 anos, em 2025, esse índice passará de 60%. Diferenças culturais, desigualdade social, poluição, criminalidade, falta de moradia, alimentação inadequada, as dificuldades são muitas. Mas como podemos cumprir a missão de fazer discípulos dentro da realidade urbana dos nossos dias? Há um exemplo bíblico que nos traz profundas lições sobre como podemos cumprir a missão bem aonde nós estamos. Em um dos mais impressionantes textos missionários do Novo Testamento, nós encontramos a experiência de Paulo diante de uma situação inusitada. Ele estava ali aguardando 2 dos seus amigos, Silas e Timóteo, na grande cidade grega de Atenas. Esse relato está no livro de Atos, no capítulo 17, a partir do verso 16. Veja só o que aconteceu. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O texto é claro em nos dizer que aquela situação, a idolatria de Atenas, levou Paulo a sentir-se incomodado com tudo que ele via ali ao seu redor. Em realidade, Paulo ficou enfurecido, indignado com aquela triste situação. Mas na sequência, nós encontramos algo da intencionalidade de Paulo em buscar ali meios de alcançar o coração das pessoas ali ao seu redor. Acompanhe comigo a continuação da leitura. Por isso, discutia Paulo na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Você percebe? Paulo ele se aproveitou de 2 circunstâncias diferentes com um intuito, o intuito de construir pontes de comunicação com as pessoas. Em primeiro lugar, como ele era judeu, ele ia à sinagoga ali e ele conversava com as pessoas que eram tementes a Deus, mas que ainda não conheciam quem era Jesus. Já, por um outro caminho, Paulo também ia a lugares públicos, e nesse caso a praça principal de Atenas.
também com o propósito de travar relacionamentos significativos com pessoas seculares, que também precisavam conhecer o amor de Deus. Incansavelmente, Paulo ele buscava meios de comunicar o amor de Deus em todo lugar, buscando ali oportunidades que pudessem aparecer diante de si. Pouco tempo depois, em virtude ali das inquietudes que brotavam no coração de muitas pessoas, alguns dos líderes de Atenas o convidaram e levaram Paulo ao Areópago, um tipo de centro de convenções da época, com a intenção de interrogá-lo. Para alguém que buscava oportunidades a cada momento, nada poderia ser melhor do que aquilo. Agora, centenas, se não milhares de pessoas poderiam ouvir algo especial. Aquela oportunidade não poderia passar. Então Paulo levantou-se da reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Ao andar ali pela cidade, Paulo ele observou cuidadosamente cada detalhe de tudo aquilo que se colocava no seu caminho. E entre tantas outras coisas, ele viu um templo com uma intrigante inscrição: ao Deus desconhecido. Aquela era a oportunidade de ouro para ele. Paulo, uma vez mais, ele se aproveitou de uma situação circunstancial para construir uma ponte de comunicação com as pessoas dos seus dias. É sobre esse Deus desconhecido a vocês que hoje me faz estar aqui. Talvez hoje ainda não o conheço, mas eu sei quem Ele é. E se vocês me permitem, quero compartilhar um pouquinho sobre tudo o que Ele fez e o que Ele representa na minha vida. Mas afinal, o que nós podemos aprender dessa experiência? Em primeiro lugar, nós temos que ser intencionais em nossa busca por pontes de comunicação. Pontes que sejam relevantes e eficazes na nossa estratégia missionária. Um outro ponto crucial: o melhor testemunho que nós podemos compartilhar é a nossa própria história, a nossa própria experiência com Deus. E que Ele nos ajude a ter essa consciência e a paixão necessária para que possamos, como Paulo, cumprir a missão de compartilhar o Deus desconhecido com todos ao nosso redor. Isso significa ser um missionário no século XXI. E então, qual é a sua decisão?